Boa tarde, a paz do Senhor a todos os irmãos. Nesta tarde estamos aqui ao vivo, em nome de Jesus, para meditar na palavra do Senhor, aqui no livro do profeta Daniel, no capítulo 6 e o versículo 20, que diz: E chegando-se à cova, chamou por Daniel. Com voz triste disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Louvado seja Deus. Amados e queridos irmãos, nesta tarde eu quero meditar acerca do grande livramento de Deus na vida do profeta Daniel, a qual ali passou pela prova, passou por a cova, e ali Deus dera livramento dentro da cova dos leões. Eu quero te dizer, primeira palavra profética, que Deus não vai livrar de você passar na cova, passar no vale. Ele vai te livrar dentro deste vale. Quem sabe Daniel, ele estava surpreso ali, surpreendido, porque na verdade ele não tinha cometido delito algum para estar naquela cova, para estar naquele estado. Mas como ele era fiel ao Senhor e ele orava 3 vezes ao dia, ele foi provado, assim como a Bíblia diz que o justo é provado como prova-se o ouro no forno. Então nós temos que viver a prova daquilo que nós pregamos, que nós falamos. E Daniel foi mais um fiel, um justo, que Deus resolvera prová-lo ali para que ele viesse mostrar e dar testemunho que ele servia o Deus de Israel, o Deus que livra, o Deus que entra na batalha. Quem sabe o rei Dário, a Bíblia diz que ele passou a noite em jejum, e ali porque ele tinha uma grande admiração pelo Deus de Daniel, por o Deus que Daniel servia. Então nós vemos como o levante foi grande, e Daniel, ele foi lançado na cova dos leões, porque Deus verdadeiramente, ele prova o justo. Mais uma vez eu afirmo, se você está nesta prova, se você está dentro de uma cova, está dentro de um vale, Deus, ele permite para que haja livramento dentro do vale, para que você venha receber o livramento de Deus. Nessa tarde, que você venha tomar posse da palavra, porque o mesmo Deus de Daniel, ele ainda está livrando, ele ainda está contigo em meio às lutas. Quem sabe você esteja passando por momentos em que você não entenda porque você foi lançado dentro desta cova, porque esse problema é tão difícil para você vencer. Mas Deus, ele deixa claro na sua palavra que nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então eu quero meditar com os amados irmãos, aos quais estão nos assistindo nessa tarde, que Deus ainda é o mesmo Deus de livramento. Ele ainda é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Eu nesta tarde, eu louvo a Deus pela tua vida, porque o Senhor não vai deixar que você venha morrer diante de uma cova. Deus não vai permitir que você venha desistir porque alguém está querendo te colocar dentro da cova. Deus, ele vai te dar livramento. A palavra nessa tarde, para mim e para você, é o livramento de Deus. Vai além de uma cova, vai além das ameaças, das invejas que o inimigo tem se levantado para querer parar as tuas forças, para querer te deter em meio às forças que Deus te deu. Nesta tarde, o Senhor me traz nesta live aqui para te fazer entender que o nosso Deus, ele cuida, até mesmo quando alguém está olhando e vendo que o teu problema é difícil, que o teu problema é grande. Deus coloca alguém de joelho, assim como o rei Dário passou a noite em jejum pela vida de Daniel.
Deus, ele sempre vai colocar alguém do teu lado, mesmo que às vezes imperceptível aos teus olhos. Mas estas pessoas estarão de joelho dobrado, intercedendo, clamando para que Deus venha te livrar, pedindo a Deus um milagre, porque quem é fiel com Deus, ele tem crédito no céu. Quem é fiel com Deus, ele move corações, ele faz a diferença. Um ungido, ele incomoda, mesmo sem fazer nada, mas a presença de um ungido, ele incomoda, ele coloca o inferno de pé, mas o inferno não sabe que Deus está acima, com poder para livrar, para guardar. Olha, nós vemos dentro da palavra, ora lida, que aqueles homens que lançaram Daniel não conseguiram se livrar da falsidade deles, principalmente. Não chegaram nem ao fundo da cova, já foram destruídos pelos leões. É assim que Deus faz com os nossos inimigos. Deus, ele destrói aqueles que têm se levantado contra os servos de Deus, contra o povo de Deus. E aqui nós vemos que foi levantado um edito da parte do rei, que durante 30 dias ninguém poderia jamais fazer oração a outro Deus, se não fosse ao Deus ali da Caldeia, ao Deus daquele povo. E ali Daniel era fiel, amados. Ele orava 3 vezes ao dia. E a Bíblia faz menção que ele não parou de orar. Não importa o que estão falando de você, não pare de orar. Não pare de clamar e nem de buscar a face de Deus. Porque Deus te levantou para fazer diferença aonde você mora. E muitos não estão satisfeitos, sabe por quê? Porque você serve o mesmo Deus de Daniel. E por isso o teu nome tem sido levado na cova, tem sido lançado dentro da fornalha. O teu nome tem sido alvo de chacota, de escárnio, sabe por quê? Porque o teu Deus é fiel e ele vai te livrar de todas as acusações. Eu aprendo no livro de Daniel, que lá em Daniel 1:8, ele resolveu não se contaminar com o manjar do rei. A primeira prova de que Daniel era fiel ao Senhor. Ele entrou naquele reinado ali de Nabucodonosor, trazido dentre os dispersos da Judéia, dos de Judá, do povo hebreu. E ele foi ali com um propósito para fazer a diferença. E a primeira missão foi dele separar diante daqueles que estavam comendo no prato do rei, nas iguarias do rei, e Daniel resolveu não se contaminar. Primeiro, a igreja é separada, a igreja não se vende, a igreja não se contamina. E o que nós vemos nos últimos dias são pessoas comendo nos pratos, comendo na mesa de Jezabel, na mesa de Satanás. E a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, ela é separada, ela é ungida, ela tem o alimento espiritual, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem sabe você não entenda o mistério que Deus tem com você, mas eu quero te dizer, ei, procura mergulhar no oceano de Deus, porque assim como Daniel recebeu interpretação de sonho, revelações, e tudo quanto pediam, Deus entregara para Daniel, para que ele viesse revelar os segredos. Sabe por quê? Porque ele era santo, porque ele era separado. E não é difícil, não é impossível. Pode até ser difícil pelos dias que vivemos, mas o mesmo Deus de Daniel, ele ainda é o mesmo Deus que opera hoje. Ele ainda é o mesmo Deus que faz maravilhas. Eu te digo, crente, que se não fizermos a diferença, quem é que fará? A Bíblia diz, se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Se a nossa justiça não exceder as injustiças do mundo, como é que seremos a diferença? Então nós vemos muitas coisas nesses últimos tempos que tem deixado de forma que o povo fica escandalizado. Muitos já não estão servindo o mesmo Deus de Daniel, não estão confiando no livramento, no milagre e no prover de Deus. Então muitos estão se vendendo, estão se misturando, estão se colocando no lugar que não é para colocar, assim como Saul. Saul não era para fazer sacrifício porque ele era rei, não era sacerdote. E ele fez aquilo que não era para fazer. E então ele pagou um alto preço,
foi arrancado do trono, foi substituído. Deus já tinha preparado Davi. Então é assim, às vezes pensamos que somos insubstituíveis na obra de Deus, mas quando nos apressamos, fazemos o que Deus não manda, o Senhor já tem Davi para colocar no lugar. Ninguém é insubstituível. Você que está ouvindo esta palavra nesta tarde. Nós vemos que na vida de Daniel, ele soube ocupar o seu lugar com sabedoria, ali prudente na presença de Deus. E muitos tiveram que decretar que ninguém poderia jamais adorar outro Deus, a não ser o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seus 3 companheiros, que estavam ali também diante daquela província. E nós vemos o quanto Deus honrou, e Deus quer te honrar na terra. Deus quer que o teu nome seja conhecido através do Deus que tu serve, através da tua fidelidade com Ele. Não importa o tamanho da barreira, o tamanho do levante, o tamanho do decreto do rei deste mundo. O importante é que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele está decretando a teu favor nessa tarde e dizendo que nesta cova você vai sair, neste vale você vai se erguer. Esta cova não é o suficiente para te parar. Este problema não pode te deter só porque alguém falou, porque alguém disse que é o fim, assim como aqueles invejosos diante de Daniel, diante de José que estava no Egito. Ninguém jamais pôde detê-los, jovens de Deus, jovens que foram exemplo diante de um império satânico, babilônico, mas o Senhor era com eles, assim como Deus é contigo, Deus é conosco. E eu quero deixar esta palavra nessa tarde para fortalecer o teu coração, para te dizer que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e de eternamente. Nunca vi um justo sem resposta, né? Sempre há resposta, sempre há uma solução. Eu estava pregando ultimamente em uma região aqui, próximo a Eldorado, aqui na Santa Maria. Muitos que estão me assistindo conhecem. Agora ultimamente na sexta-feira, dia 13. E lá o Senhor me fez entender muitas verdades, a qual Ele me dera na mensagem acerca de algo que Ele estava estruturando a igreja, trazendo ali o poder da intimidade com Deus dentro desta palavra de Daniel. E aqui o Senhor me colocou no coração e disse: fala nessa live que muitos da igreja precisam a voltar a ter intimidade com Deus, a buscar a Deus em espírito e em verdade, a se colocar na presença de Deus verdadeiramente, porque o tempo está passando. Deus vai pedir conta daquilo que nós não fizemos, e Ele quer que a igreja esteja em busca, se esforçando. Ninguém é o homem de aço, ninguém é perfeito, mas Deus quer ver mais o esforço da igreja. Deus quer que nós estejamos mais com vontade de servi-lo em espírito e em verdade. E ali, quando na oportunidade eu estava ministrando aqui neste capítulo 6 sobre a cova dos leões, e Deus estava falando semelhantemente como Deus fala contigo nessa tarde, que a cova ela estava ali pronta, mas ela não pôde deter Daniel. E, em primeiro lugar, quem tem intimidade com Deus não fica dentro de uma cova. A cova vai servir somente para você passar uma noite, somente para você testemunhar que Deus te livrou dentro desta cova. Este vale que tu estás dentro ou está passando por ele vai servir de testemunho para dizer que o teu Deus te livrou da cova, o teu Deus te livrou do vale, e o teu Deus é o Deus do livramento. Nessa tarde que você venha receber esta palavra, que você possa ter mais intimidade com o Senhor, porque operando Deus, quem impedirá na tua vida? Porque falando Deus, todos terão que ouvir. O nosso Deus é fiel, e Ele fala contigo nessa tarde. Sai da cova, sai do vale de cabeça erguida, testemunhando, dizendo: olha, eu estive no fundo do poço, mas a luz que me guia foi mais forte do que as trevas que estavam dentro da cova, dentro do vale. A luz que me guia, ela é mais forte do que todo impedimento, toda muralha na minha vida. E o Senhor não vai te deixar parado, detido,
porque o Deus que cuida de você é o Deus que conhece as tuas fraquezas, é o Deus que conhece a tua estrutura, é o Deus que sabe o que está fazendo, e jamais Ele vai te colocar num propósito sem utilidade, sem nenhuma finalidade. Deus está te preparando para coisas grandes, assim como Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, se Deus colocou no meio da cova, no meio do vale, é porque é para você clamar a Ele, é para que você venha abrir essa boca santa, essa trombeta de Deus, e colocar o rosto no pó e buscar Ele em espírito e em verdade. Eu falo para pessoas aqui que estão sendo reveladas pela palavra, que Deus quer falar no profundo, no íntimo do teu coração, e dizer que não chegou o fim. Se você chegou, quem sabe, no teu limite, Deus está dizendo: te prepara, porque quando chega o limite do homem, Deus começa a agir. Quando todos os recursos humanos eles se esgotam, é porque Deus ele está no controle de tudo. É porque Deus tem um elemento surpresa para te surpreender. E nesses últimos dias, se você crê nesta palavra profética, Deus vai chegar e te surpreender no momento que você está mais precisando. Ah, pregador, você não sabe da minha história. Pois bem, o Espírito Santo, que a palavra nos revela, que nos dá a palavra de revelação, é Ele que está conhecendo, está entendendo o teu estado, que você precisa levantar a cabeça e começar a profetizar no meio do vale, no meio da cova, e dizer, assim como Daniel falou para o rei Dário: ó rei, vive para sempre. O meu Deus, rei, te ouve, ande calabasúbia. O meu Deus enviou o seu anjo e me livrou da cova dos leões, porque em mim não há culpa. Eu sirvo um Deus que me livrou da culpa. Ele queria dizer isso. Eu sirvo um Deus que já me livrou de toda acusação do inferno. O inimigo está querendo trazer muito à tona os passados de muitas pessoas. Enquanto que ele vive de passado, a igreja tem que viver de presente, adorando a Deus, porque o futuro é de glória. O futuro é morar no céu com Cristo. E Satanás fica jogando, arrotando o bacaba do passado, querendo te condenar, querendo que você não erga a cabeça, porque você fez isso, você fez aquilo. Você tem que apontar o dedo na cara dele e dizer: Satanás, o sangue de Jesus já me livrou, já me libertou, já me cobriu, e agora todo o passado ficou no mar do esquecimento. E o meu Deus que eu sirvo, Ele me traz uma carreira proposta para conquistar a bênção, a vitória e o milagre, e nada pode me impedir. Estou determinado para morar no céu. Porque muitos estão vivendo em depressão, porque muitos não saem da cova, não saem do vale, é porque o passado te condena, o passado está querendo te oprimir, e Jesus está dizendo: ei, levanta a cabeça, sai da cova, sai do vale, olha para o céu, olha para Jesus, porque Ele é fiel, Ele pode te livrar da condenação e da morte, Ele pode erguer você do fundo da cova, do fundo do poço, e dizer que Ele é Deus. Ele é o Deus de promessas, e Ele é o Deus que cumpre promessas. Você não é alguém que não vai chegar a lugar nenhum. Você sim é alguém que é projeto e é sonho de Deus. Então que você venha receber esta palavra, que o mesmo Deus de Daniel é o Deus que está contigo nessa cova, nesse vale. É o Deus que não te deixa sozinho, mas Ele vai contigo. Eu tenho prova disso e eu posso falar com conhecimento de causa. E eu estava lendo a Bíblia agora há pouco, e o Espírito Santo me tocando e dizendo: por que tu não testemunha para todos que estão te assistindo numa live, em plena rede social, o que Deus tem feito pela tua família? Eu quero testemunhar aqui em poucas palavras, dizer que Deus tem livrado a minha família, Deus tem operado maravilhas, e um dos grandes milagres eu tenho visto na vida do meu pai, a qual passou por vários AVC, e depois ele enfrentou um infarto, e estive com ele ali 4 dias no hospital municipal ali de Marabá,
e meu coração se encontrava aflito. Eu pensava que eu ia perdê-lo, mas o Senhor enviou vasos, o Senhor enviou a igreja lá onde eu estava. No quarto em que eu estava tinha mais 2 irmãs. Nós fizemos um trabalho ali maravilhoso, fizemos um culto ali baixinho, orando, louvando ao Senhor, lendo a palavra, profetizando a cura e o milagre. E para a glória de Deus, meu pai está aqui em casa, ele venceu o infarto. Tem dia que está muito bem de saúde, tem dia que tem uma recaída, mas o Senhor está cuidando dele e ele não partiu, porque o Deus que nós pregamos é Deus de milagre, e quem prega Deus de milagre tem que viver milagres. Então eu vejo na vida do meu pai que ele é um milagre de Deus vivo, e é por isso que eu quero testemunhar para você nessa tarde e dizer: ei, ainda que seja impossível, Deus vai tornar milagre na tua vida. Ainda que seja impossível para você, o Senhor vai fazer milagre no meio da impossibilidade. Aquilo que é impossível vai se tornar milagre na tua vida. Que você venha tomar posse e possa compartilhar este vídeo, esta live, com quem precisa receber um milagre, com quem está no fundo da cova, está no fundo de um vale, está passando por um momento difícil, que Deus vai alcançar você e a tua casa. E assim como Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode profetizar nessa tarde e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus de Nazaré. Porque você não é um Zé Ninguém, você é mais que vencedor em nome de Jesus. Que você possa receber esta palavra, compartilhe. E esta palavra também estará no meu canal no YouTube, a qual pela misericórdia já estamos com o canal lá no YouTube, para propagarmos a palavra de Deus e fazermos o ID do Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe a todos que estão nos assistindo, várias pessoas aqui nos assistindo para a glória de Deus, e eu louvo a Deus pela tua vida, porque o Senhor te escolheu para ouvir esta palavra nessa tarde e para ser um milagre na mão de Deus. Que você possa receber em nome de Jesus, porque o nosso Deus, Ele é fiel para todo sempre. Em nome de Jesus, receba e agradeça o nome do Senhor, porque Ele é tremendo, poderoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Em nome de Jesus, receba o teu milagre, em nome de Jesus.